Olá, você vai ver nesta edição do JBN que o Senai decidiu oferecer seu trabalho de manutenção nos aparelhos respiradores que estavam parados nos hospitais. O equipamento é muito importante para o tratamento dos pacientes mais graves com Covid-19. E alunos da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um dispositivo capaz de descontaminar o ar. Olha que beleza, ainda hoje nós vamos conhecer esse projeto inovador. E a gente ainda vai falar sobre a queda histórica do PIB no Brasil no segundo trimestre deste ano. Com o resultado negativo, o país entrou numa recessão técnica. E nós ainda vamos conferir o que é destaque no noticiário internacional. E o comentário de quarta-feira é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. E nós ainda vamos conhecer a história inspiradora da Luana. Ela decidiu usar o dinheiro do auxílio emergencial para empreender. E ela já pensa em crescer. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. A gente começa falando sobre uma iniciativa muito legal para esse tempo de pandemia. Nos casos mais graves de Covid-19, um dos principais equipamentos usados para o tratamento é o respirador. E com a alta demanda, uma equipe do Senai tem oferecido seu trabalho de manutenção nos aparelhos que estavam parados nos hospitais. Veja na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Com a pandemia, a procura por respiradores no mundo inteiro aumentou de forma incrível. E por conta disso, os preços para comprar foram lá para cima. Aparelhos que variavam entre 30 e 120 mil reais passaram a custar entre 50 e 200 mil reais. Vendo uma ótima oportunidade de ajudar a melhorar a estrutura dos hospitais pelo Brasil, o Senai abraçou a causa e começou a dar manutenção em respiradores que estavam parados ou estragados em várias cidades pelo país. Nós realizamos a manutenção de respiradores que estavam parados, nos hospitais ou já tinham sido baixados o patrimônio anteriormente, ou por alguma empresa que não conseguiu fazer a manutenção, eles eram inviáveis. Mas os nossos técnicos, pela capacidade multidisciplinar da parte de automação, eletrônica, mecânica, pneumática, eles conseguem reparar esses respiradores. A expectativa é que só esta unidade em Goiânia, até o início de setembro, entregue 100 respiradores funcionando. Os aparelhos chegam, passam por uma avaliação, são consertados, calibrados e devolvidos aos hospitais. Os principais defeitos vão desde bateria, placas eletrônicas ou acessórios que já não estão mais no mercado de trabalho. No Brasil todo, já foram mais de 2.000 respiradores entregues e de graça para vários hospitais. Imagine só o número de vidas que conseguiram ser salvas com esse trabalho. Aqui onde estamos, são 12 profissionais trabalhando todos os dias. E eles têm o sentimento de que estão ajudando em um momento que o mundo precisa de tanta ajuda. O Anderson é instrutor do curso da área de elétrica. Desde abril, ele está participando do projeto, que requer muito esforço, mas também traz uma satisfação gigante em poder ajudar ao próximo. Um trabalho assim que dá aquela sensação de dever cumprido, Nós voltamos para casa sentindo que fizemos, pelo menos assim, a nossa parte nesse momento. Todo o trabalho realizado no aparelho é relatado nessa ficha e entregue aos hospitais, juntamente com os laudos de calibração e o ensaio elétrico do ventilador mecânico. Aqui também estão sendo confeccionadas máscaras de proteção facial para serem doadas para os hospitais. São mais de 700 voluntários no Brasil, devolvendo aos hospitais aparelhos prontos para serem usados no combate à Covid-19. Muitas empresas e órgãos também estão ajudando. Isso é uma demonstração clara de humanidade. Hoje a gente se sente muito elogiado de saber que a gente já salvou vidas e estamos salvando vidas através desses respiradores que estão sendo devolvidos aos hospitais. Muito legal essa iniciativa, Com certeza esses respiradores restaurados já salvaram muitas vidas, sim. Parabéns a quem teve a ideia e a todos os trabalhadores do Senai que abraçaram essa ideia de consertar os equipamentos e devolver funcionando aos hospitais.
E agora eu te convido a conhecer junto comigo outro projeto muito inovador que foi pensado para contribuir para o bem comum. Um grupo de alunos da Universidade Federal de Goiás desenvolveu um dispositivo capaz de descontaminar o ar. É isso mesmo, o protótipo venceu uma competição nacional. Veja na reportagem. Basta olhar a cidade assim um pouco mais do alto para ver que o ar que respiramos não parece estar muito saudável. Essa massa meio cinzenta no céu de Goiânia, segundo os especialistas, é uma combinação de muita poluição, poeira e, pior ainda, de vírus. Tudo isso extremamente prejudicial para a saúde. Em tempos de pandemia da Covid-19, a qualidade do ar está no centro das atenções. E foi pensando nisso que estes 3 estudantes da Universidade Federal de Goiás desenvolveram este dispositivo que descontamina o ar por meio da irradiação de luz ultravioleta. Eduardo, Tiago e Natália venceram uma Olimpíada Nacional. Foi uma sensação muito boa, foi uma sensação de validação da nossa ideia mesmo. Nós já acreditávamos muito nela e foi muito bacana perceber que a banca também enxergou esse potencial dela. Nós pesquisamos, tentamos algumas ideias, pivotamos outras ao longo de 2 meses. Foi o tempo que a gente levou para fazer a pesquisa e para desenvolver o protótipo. Existe uma lâmpada UVC, ele é o coração do nosso projeto, essa lâmpada, e existe um cooler. O cooler vai puxar o ar do ambiente e assoprar ele na lâmpada. Então, esse ar vai circular pela lâmpada e essa lâmpada tem a capacidade de matar micro-organismos com essa luz. Então, ele vai circular pela lâmpada, vai matar esses micro-organismos e devolver um ar puro para o ambiente. Ele poderia ser usado em lugares onde a circulação de ar é pequena. Poderia ser numa residência, poderia ser num elevador, numa sala de aula, num ônibus. É por meio desse botão que o aparelho suga o ar que é descontaminado dentro desse tubo. A competição avaliou os melhores protótipos de soluções para problemas na área da saúde. O dispositivo elimina vírus e bactérias que circulam no ar e assim pode ajudar a diminuir a incidência de problemas respiratórios, como explica a estudante de enfermagem Natália Witkowski. No contexto da saúde, o nosso objetivo é reduzir infecções e a transmissão através do ar. O nosso produto, ele realiza descontaminação do ar, ele tem uma capacidade bactericida, ele faz a destruição não apenas do material genético, dos vírus, das bactérias, dos fungos, ou a morte de ácaros, que causam rinites alérgicas, por exemplo, ou infecções que são comuns em locais de grande aglomeração e de população mais pobre, que é a tuberculose. E a disputa foi acirrada. Em todo o país foram 183 inscritos, distribuídos em 55 equipes. 5 grupos foram para a final. A próxima etapa agora do protótipo vencedor é aplicar o dispositivo no dia a dia, principalmente em comunidades de baixa renda e em espaços que haja aglomeração de pessoas e pouca circulação de ar. Nós temos muito interesse de estabelecer essas parcerias com o poder público. Inclusive, nós nascemos dentro de uma universidade pública, a gente entende que o objetivo da universidade, por exemplo, é entregar esse conhecimento e essa produção para a sociedade, e a gente tem isso muito alinhado. E sim, assim, é necessário essa acreditação com a Anvisa, por isso é um passo a ser dado, e assim que tiver tudo isso pronto, nós queremos estabelecer essas parcerias, esses apoios. Se conseguirem patrocinadores para apoiar a continuidade da pesquisa, o dispositivo pode chegar ao mercado com baixo custo de R$ 350, algo inovador e que pode fazer toda a diferença. E agora o nosso assunto é economia. O Brasil registrou queda de 9,7% do Produto Interno Bruto no segundo trimestre do ano em comparação com o primeiro. Isso quer dizer que a economia do país entrou em recessão técnica. O setor de serviços caiu 9,7% nos 3 últimos meses. Foi a maior queda já registrada pelo IBGE. A indústria teve uma queda maior ainda, 12,3%, recorde também. O único setor que registrou crescimento foi a agropecuária,
tímidos 0,4%. O PIB brasileiro do segundo trimestre ficou em 22º lugar no ranking mundial de desempenho da atividade econômica. Os únicos países que estão no positivo são a China, que viu seu PIB crescer 11,5% no mesmo período, e a Índia, que registrou 0,7% de crescimento. O levantamento conta com 48 países, incluindo as maiores economias do mundo. Vamos falar sobre vacinação agora. Com apenas 24% da meta atingida em Minas Gerais, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada no estado. A única forma de prevenção da doença é por meio da vacina. A repórter Carol Matos tem mais informações sobre isso para a gente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. Pois é, a campanha de vacinação contra o sarampo para pessoas de 20 a 49 anos foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Mesmo quem está com o cartão vacinal em dia deve receber uma dose da imunização. Na prática, isso significa que todo indivíduo nessa faixa etária deve procurar uma unidade básica de saúde do seu município para ser vacinado. A exceção da vacina é para mulheres grávidas, que nestes casos não devem participar da campanha. Essa imunização faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para cessar a circulação do vírus do sarampo no país, que, segundo o governo federal, tem crescido em alguns estados. Até agora, apenas 24% da meta de vacinação foi atingida em Minas Gerais, sendo que o ideal é que 95% da população esteja imunizada. A única forma de prevenção é a vacina. Fico alerta. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. É isso, muito obrigado, Carol, pela sua participação. E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir os destaques do noticiário internacional e ainda o comentário do missionário redentorista Padre Jesus Flores. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, você em todo o Brasil pode participar do nosso jornal, viu? A gente sempre deixa o espaço aberto para você mandar a sua sugestão de pauta, seus vídeos, suas fotos. Nosso e-mail você já sabe, é o jbn@tvpaieterno.com.br. Então já mande a sua mensagem que eu estou esperando, tá? É hora de conferir os destaques do noticiário internacional. Vamos acompanhar. Os espanhóis demonstraram preocupação com a reabertura das escolas. Eles temem que a volta às aulas possa levar a um aumento dos casos de coronavírus no país. Com o início do ano letivo e a Espanha registrando o maior número de casos na Europa Ocidental, as autoridades buscam amenizar os temores de que as instituições de ensino possam se transformar em vetores de contágio em massa. E o número total de casos de coronavírus na Rússia ultrapassou a marca de 1 milhão, depois que 4.729 novas infecções foram registradas. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, a Rússia tem o quarto maior número de casos no mundo, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia. O país impôs um bloqueio em abril para desacelerar a disseminação do coronavírus. Mesmo com o fim da quarentena em junho, muitos russos ainda permanecem cautelosos, preferindo limitar suas interações sociais e usar máscaras em locais públicos. Começou hoje o Festival de Cinema de Veneza. Jornalistas e outros membros da imprensa tiveram que esperar na fila, enquanto a checagem de temperatura era realizada em todos na entrada para a abertura oficial do evento. O festival de cinema mais antigo do mundo, considerado uma vitrine para os candidatos ao Oscar, é o primeiro evento internacional a acontecer com um público real desde que o mundo do cinema parou devido à pandemia do coronavírus.
Mesmo contra a vontade de autoridades locais, o presidente norte-americano Donald Trump visitou Kenosha, cidade onde um homem negro foi baleado por um policial branco. Ao invés de oferecer consolo à família da vítima, que perdeu os movimentos das pernas, Trump expressou apoio à polícia. Kenosha se tornou o epicentro dos protestos antirracistas que tomaram conta dos Estados Unidos nos últimos dias. Agora a gente vai ver o nosso comentário de hoje. Quem fala pra gente é o missionário redentorista, Padre Jesus Flores. Vamos ver. O ano de 2020 é, sem dúvida, um dos mais difíceis de nossa vida. Igualmente da Romaria do Divino Pai Eterno. Em março, com a chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil, o santuário foi obrigado a fechar as suas portas. O atendimento aos devotos foi extremamente precário e limitado pelo risco do contágio e também por determinação das autoridades estaduais e municipais. A grande festa do mês de julho foi interditada, de tal modo que a própria cidade de Trindade foi praticamente fechada para os romeiros. Felizmente, o santuário pôde diminuir os prejuízos dos devotos através do trabalho da rede de televisão Pai Eterno, da Rede Vida de Televisão, da PUC TV, das rádios e também das redes sociais. Em agosto, instala-se uma nova crise com a operação do Ministério Público contra a FIP e os seus gestores e diretores. A mídia deu uma larga cobertura, inclusive cobertura sensacionalista, condenando as pessoas envolvidas antes mesmo de qualquer julgamento. Momento delicado e difícil, que não pode ser causa de abalo em nossa fé no Pai Eterno, nem nossa adoração a Ele. O amor do Pai não encurtou o seu braço para conosco. E faremos tudo para que a devoção possa continuar com todo vigor e esplendor. O amor do Pai, a sua providência é maior do que qualquer crise. Muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. Olha só, o que você fez ou faria com o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal? A Luana de Jesus, lá de Itabaianinha, no Sergipe, aproveitou o saque para empreender. É que ela abriu um pequeno frigorífico e já pensa em crescer. Vamos conhecer essa história inspiradora com a repórter Daiane Rodrigues. Uma pessoa motivada consegue superar problemas e alcançar objetivos ainda mais expressivos do que se pode imaginar. E a história de hoje é sobre isso, superação. Mulher guerreira, dona de casa, mãe de 3 filhos. Eu me refiro a Luana, que mora lá em Itabaianinha, interior do Sergipe. Ela se tornou um exemplo para todas as pessoas que sonham em ter o próprio negócio. Virou empreendedora, com dinheiro do auxílio emergencial. Eu sempre queria vender o frango e não tinha o capital, né, para comprar as coisas, né? E só a balança é R$1.000, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu recebi 3 parcelas do auxílio emergencial no valor de R$1.200. Com R$200 eu pagava as contas fixas da minha casa e o restante eu acumulava. Quando eu estava com o valor das 3 parcelas em mão, eu fui lá, aluguei um pontinho, coloquei tudo bonitinho, tudo certinho e dei início ao meu negócio. O sonho de montar a própria empresa era antigo, mas a ideia de seguir neste ramo surgiu quando trabalhava de caixa em um frigorífico e aos sábados cortava frangos.
mas uma situação desconfortável fez com que ela saísse da empresa. Eu vendia frango para ela, né? Aí antes desse auxílio emergencial, eu sempre falava, mulher, onde eu quero vender frango para mim. Por conta de que eu era manicure, mas a unha é uma coisa, um mercado mais fraco, sabe? Às vezes aparecia unha, às vezes não. E isso, eu percebi essa deficiência do mercado. Aí foi quando o homem me chamou para ser operadora de caixa e ao sábado ele me colocava para cortar o frango, que a menina que ficou para ir ao sábado, só até o meu dia não sabia cortar o frango. Aí foi lá onde eu percebi essa desenvoltura com o corte de frango. Eu disse, qualquer tempo que eu sair desempregado, eu vou vender frango. Ela me humilhou, me disse um monte de coisa feia, disse que não fornecia o frango para mim e me demitiu na mesma da hora. Infelizmente, nem todo mundo fica feliz com o crescimento do próximo. Mas às vezes, um virar as costas serve de impulso para que a pessoa tenha ainda mais força de vontade para conquistar seus sonhos. Principalmente quando se apega em Deus. Meu coração hoje, para falar a verdade, está muito, muito feliz, com uma gratidão imensa, que todos os dias, todo instante, eu agradeço a Jesus Cristo. A vida da Luana nunca foi fácil. Desde pequena precisou enfrentar inúmeros obstáculos, mas tudo isso não foi empecilho para que a empresária desistisse. A minha infância foi difícil, viu? Difícil. Com uns 10 anos de idade, e antes dos 10 anos eu já trabalhava na roça, né? Ou seja, a minha avó é viúva e a casa era cheia de gente. Ou seja, desde cedo que a gente ia trabalhar na roça. E após os 10 anos, ou se eu não me engano, foi de 10 ou 12, que eu não me lembro muito bem agora. Eu comecei a trabalhar em casa de família. Até mesmo para cumprir o sonho da formação acadêmica, ela teve sabedoria. Sonhava em cursar a faculdade de administração e conseguiu ao economizar. E foi com a ajuda do dinheiro do Bolsa Família. Reclamar nunca foi uma opção. Eu até hoje nunca fui de reclamar nada na minha vida. Eu já tive dias que não tive nem o que comer em minha casa, mas não sou de reclamar. Eu sou de me sentar, chamar por Jesus, de que amanhã Ele manda. Eu não tenho hoje, mas amanhã Ele manda. Eu confio muito, muito em Jesus, de todo o meu coração. Luana segue planejando a vida empresarial, pois sonha com o crescimento do negócio e até mesmo em conseguir dar empregos a pessoas que, como ela, buscam uma oportunidade. Uma história inspiradora. Com certeza, com essa garra e essa fé, você vai conseguir tudo que sonha, viu, Luana? Meus parabéns a você pelo seu exemplo e fica aí a inspiração para outras pessoas que acham que estão distante dos sonhos, distante de realizar aquilo que tanto deseja. Às vezes o que falta é só um pouco de coragem e de fé. E olha, antes de encerrar essa edição do JBN, eu tenho um convite para você. Para celebrar o mês da Bíblia, o programa Pai Eterno começa a exibir a partir de amanhã uma série de entrevistas especiais sobre o livro de Deuteronômio, com Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. As entrevistas vão acontecer todas as quintas-feiras de setembro no quadro Santo Café. O programa Pai Eterno começa às 9 da manhã aqui na TV das Bênçãos do Pai. Tá imperdível, você não pode perder, tá certo? A gente finaliza aqui o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Vou ficando por aqui, lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.